Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou falar boa noite porque hoje é segunda-feira e 20 horas é a hora que o nosso episódio entra no ar. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada sempre pelos novos que estão chegando aqui no canal, no Instagram também. Muito obrigada. Tenho recebido muito feedback dos episódios anteriores. O pessoal está gostando muito. Enfim, continuem dando esse feedback que é muito importante para mim. Não esqueçam de seguir o canal do Purple no Instagram, @Purple, vai entrar aqui para vocês. E também aqui se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Continuando aqui, né, o meu propósito, que é conversar com mulheres maravilhosas, importantes, mulheres que fazem a diferença, mulheres de verdade. Eu hoje trouxe uma pessoa que eu conheci bem por acaso. A gente se conheceu hoje, gente, na verdade. E eu já dei boas risadas aqui, o clima tá muito bom. O negócio tá muito bom aqui. O nome dela é Isabel Cardoso. Ela é advogada, ela é a mãe da Duda e ela é esposa do Cadu. É a Bebel. Bebel, suas primeiras palavras. Obrigada. Obrigada você pelo convite. Boa noite para todo mundo que tá assistindo a gente. Tô nervosa, real, oficial. Nunca tive num lugar assim, chique. Mas vamos embora, vou abrir o coração. Vim para abrir o coração. Pois é, gente, essa animação toda aqui, Bebel alta astral, vou chamar ela de Bebel, todo mundo chama ela de Bebel. O Instagram dela é muito engraçado, depois a gente vai colocar o arroba aqui, é arroba Bebel M9. Bebel M9, é um Instagram muito engraçado. E tudo muito engraçado, mas a gente vai falar de depressão, por incrível que pareça. Eu escolhi esse tema, depressão, para nortear essa conversa de hoje. A gente não vai falar só disso, mas por conta da história de vida da Bebel e a forma com que ela lida com a depressão, que vocês vão saber pela própria Bebel. Conta pra gente, Bebel, um pouquinho de como tudo isso começou, diagnóstico de depressão, como é que foi a sua infância. Conta um pouquinho da sua vida. Bom, vamos lá. Eu falo sobre isso no meu Instagram também, tem nos meus destaques. Mas eu adoro falar sobre isso porque as pessoas têm uma ideia ainda muito equivocada sobre depressão. O povo ainda tem vergonha de falar, tem preconceito. E isso sempre foi muito aberto na minha família, sempre foi muito tranquilo. Eu sempre fui também boca de caçapa, saía falando sem medir as consequências e tive as consequências, paguei algumas vezes por isso. Eu fui diagnosticada aos 14 anos, quando eu comecei a ficar muito dentro do quarto, muito triste. E uma coisa que eu falo no meu Instagram e que muita gente me dá esse retorno, eu queria marcar a minha presença pela minha ausência. E eu comecei a me fechar, e as coisas passaram a não ter mais valor, a não ter mais graça. E o meu pai foi muito sagaz naquela época. Meu pai, ele tinha depressão. Ele falou, essa menina não tá legal, tem alguma coisa errada. E cada vez eu me fechando mais, ficando em casa, ficando no quarto, tudo fechado. Enfim, aquele processo de crise mesmo. E aí, me levou no psiquiatra, fizemos uma consulta. Passei por N consultas e tal. E a gente descobriu que eu tinha depressão. E eu comecei a tomar uma dose muito pequena de remédio naquela época, que é aquela coisa para você sair do buraco. Para você depois poder, com a terapia, melhorar. E eu já cheguei no colégio contando que eu estava tomando Prozac e tal. E aí, cara, várias mulheres, várias mães, né, ligaram para minha mãe. Mães proibiram meninas de andar comigo. Enfim, foi a primeira vez que eu comecei a pagar por ter contado, ter aberto, assim, a minha vida. Mas os meus pais foram muito seguros com relação a isso. Meu psiquiatra é uma pessoa extremamente profissional, de confiança, assim, um médico super reconhecido, e eles estavam muito seguros que era isso, que seria meu tratamento e que ia funcionar, e que de fato funcionou. Eu saí da crise e fui vivendo, fui fazendo terapia e fui tocando a minha vida normalmente, porque você ter depressão não necessariamente você vai ficar em casa numa crise o tempo todo. Faz parte de mim. E foi assim que a gente começou. E nessa época você era uma adolescente, você era solitária mesmo? Você não tinha amigos? Ou você tinha amigos, mas você procurava algo que essas pessoas não tinham para te oferecer, enfim? Não. Sempre fui palhaça, sempre participei da aula. É exatamente o oposto do que as pessoas imaginam que é ter depressão.
Todo mundo acha que o depressivo, ele vive naquela eterna crise. Muitas vezes você se surpreende com uma celebridade quando elas saem e anunciam que estão cuidando da saúde mental, ou que têm depressão, que tomam remédio, que se tratam, que vão ao psiquiatra ou psicólogo. Porque você vê aquela pessoa alegre, comunicativa, né, que participa de tudo. E ela tem um transtorno, mas a gente não deixa transparecer. Você não consegue entrar, quebrar aquela casquinha e chegar ali dentro. E sabe? naquela época, provavelmente, era um tabu falar sobre isso. Nossa. Hoje não mais, mas... Era muito. Como eu falei, eu paguei por ser tão franca e tão aberta. E ainda pago, porque as pessoas ainda confundem ter depressão, ter um transtorno com maluquice. Né? As pessoas ainda falam que é falta do que fazer, né? Que é falta de trabalho. Tem muita gente que fala que é falta de um tanque para lavar roupa, né? Então, assim, é o oposto, na verdade. Ninguém quer ter depressão. Depressão não é preguiça, depressão não é tristeza. Não é. Depressão é uma doença. É que nem diabetes. Você não quer ter diabetes, mas você tem. Então, você vai tratar aquela doença da melhor maneira possível. É exatamente assim com a depressão. Eu não pedi para ter depressão, eu não escolhi isso, eu simplesmente tive. E vou vivendo e vou tratando da melhor maneira possível. Hoje em dia, muita gente coloca, entre aspas, a culpa em redes sociais. Tá com depressão por conta das redes sociais, tá se isolando, enfim, tem muita gente que vê a vida do outro e fala, tô em depressão, porque, na verdade, isso não chega a ser uma depressão propriamente dita, né? Isso a gente pode tratar de uma outra forma. Mas antigamente não tinha nada disso. Não tinha as redes sociais. Quando você se isolou, seu pai já, na hora, ele achou já teve esse insight. Já. Por ele já ter depressão e já caminhar muito tranquilamente com isso, e a minha mãe também, quer dizer, a depressão ela ainda é hereditária também. Você pode ter ou não, você pode herdar ou não. O meu irmão, por exemplo, não tem. Ele percebeu, e olha que meu pai não era casado com a minha mãe, ele já era separado, mas a gente tinha uma relação muito próxima e sempre fomos muito, assim, simbióticos mesmo, e ele percebeu. O que eu acho que eu ia te cortar, das redes sociais, elas podem ser um gatilho. Não necessariamente elas promovem a depressão, né, mas o gatilho, sim. Despertar aquele bichinho que tem em você, eu acho que super pode rolar, mas na minha época não tinha isso. Verdade. Não tinha isso. Foi uma coisa realmente química, no meu caso. E hoje, como é que tá a sua depressão hoje? Como é que funciona? Como é que é a Bebel hoje? Bebel hoje toma remédio. Graças a Deus, porque a medicina tá aí para isso, né? Para favorecer a gente, pra gente usar essas ferramentas. A Bebel hoje é analisada e eu falava, não vou fazer terapia, não vou fazer nada de psicologia. Gente, é a melhor coisa que você pode fazer. Você evolui como ser humano. Isso não é um papo de bicho grilo. Porque eu era super a favor vou tomar um remedinho, vai melhorar. Não é assim, cara. Você passa a analisar suas dores, você passa a desenvolver ferramentas dentro de você para você lidar com aquilo. Mas sigo tomando meu remédio. Não tenho crise há muito tempo. Invento uma hora e outra. Agora, por exemplo, mês passado, 3 semanas atrás, eu resolvi suspender o meu remédio por conta própria. Eu falei assim, não quero, acho que eu já sei lidar com o negócio. Tipo, psiquiatra por correspondência, sou eu. Aí resolvi parar, senti que eu tava ficando com muita dor de cabeça, que é abstinência, sem dúvida nenhuma, do remédio. Eu começo a ficar muito impaciente, observei que a coisa não estava boa, liguei pro meu médico, ele falou, Bebel, não é assim, você sabe que não é assim. Né? Você já tem 20 e tantos anos de depressão nas costas. Vamos desmamar suavemente, como tem que ser feito. Às vezes eu dou minhas rateadas porque eu sou humana, todo mundo erra. Mas sigo a minha vida normal. Gente, o depressivo, ele não precisa... A pessoa que tem transtorno, depressão, não necessariamente ela vai ter transtorno a vida inteira. E também não necessariamente ela vai ficar arrastando corrente. Isso é normal. O remédio, ele te dá aquela modulada. Só isso. Ele te bota nos eixos. Você é ansiosa? Extremamente. Você acha que
aquele ciclo, que eu costumo, assim, eu lido com pessoas ansiosas, né? Vulgo meu marido, né? Que você conversou com ele, gente, ela é muito parecida com, parece a versão feminina do meu marido aqui. Ela tomou até umas gotinhas antes de começar aqui, gotinhas controladas, autorizadas, né? Remédio mesmo, de verdade, ela tomou aqui para acalmar. Um SOS. Eu costumo falar que ele vive um ciclo, né? Porque as pessoas são muito ele é muito ansioso, aí ele cria muita expectativa numa coisa, e aí a ansiedade chega num pico que ele não alcança aquilo que ele esperava, e aí ele cai numa depressão. Depressão, e aí ele começa a ter forças de novo e cai num ciclo de ansiedade e fica nisso aí. Você funciona mais ou menos assim? Olha, eu sou ansiosa full time. Eu vou te dizer que não tem nem ciclo. É ansiedade pura e simples, e vai na ansiedade. Por conta disso, eu tenho dificuldade para dormir, claro. E, sim, tem épocas que eu tenho mais ansiedade e tem épocas que eu estou um pouco mais tranquila. Eu observo muito isso à noite. Se eu eu não tenho dificuldade para dormir. Se eu começo a acordar 4 da manhã, que é o meu horário, assim, é a minha hora, eu já sei que eu estou ansiosa, que tem alguma coisa me incomodando. E por conta da terapia, por conta da análise, eu começo a buscar ali dentro o que eu estou jogando para baixo do tapete, que eu não estou querendo resolver, que eu não estou querendo ver. Mas, no geral, eu já sou ansiosa, eu já sou um pouco ligada. Não é por causa de remédio, é minha personalidade. Eu sou assim, eu já sou ansiosa e os ansiosos, eles exigem demais deles mesmos. Se não estiver perfeito, não tá bom. Verdade. E aí a gente vai naquele crescente. A gente tem que dar uma baixada. E às vezes tem que tomar um remedinho também. E isso atrapalha na sua profissão? Gente, a Bebel é advogada. E você também tem um negócio de um brechó aí, de uma curadoria, não tem? A gente vai falar sobre isso. Mas na sua profissão, o seu estado psíquico já foi interferido, já interferiu na sua profissão? Ou, enfim, tem alguma coisa? Não, eu acho até favorável. Eu acho até favorável porque o advogado, ele se antecipa, né? Ele tem que se antecipar ao cliente, tem que se antecipar ao problema. Então, assim, eu já estou pensando em todas as possibilidades que podem acontecer para o meu cliente, para aquele problema. Então, assim, de certa forma, não é positivo para mim, porque eu fico ansiosa, mas para o meu cliente é muito benéfico, porque eu já penso no pior cenário. Qual é o pior cenário? O que pode acontecer aqui? Então, vamos já tentar se preparar para o que pode vir. Nunca tive problema com relação a isso, até porque sempre falei abertamente e também nunca tive crises de ficar em casa, de prejudicar o meu trabalho. Nunca aconteceu. Sei que tem gente que passa por isso, mas comigo nunca aconteceu. Eu tive uma grande crise quando eu tinha 14 anos e tive também uma depressão pós-parto que eu demorei a identificar, mas também nunca me impediu de trabalhar. Nunca fiquei prostrada na cama, como acontece com muita gente quando está em crise. Porque, de novo, a depressão ela não fica eternamente na crise. Se você tratar, se você for para terapia, se você tomar, eventualmente, se for necessário, um remédio para você sair do buraco, você tem uma vida normal como de qualquer pessoa. Tristezas, alegrias, enfim, sentimentos normais de qualquer pessoa. No meu caso, na advocacia, não. Nesse pós-parto, você identificou? Você precisou recorrer à terapia, alguma coisa mais severa? Como é que foi? Olha que coisa, né? Eu, que já me considerava super, né, ciente, consciente, né, do meu organismo, do meu transtorno, não percebia. Porque quando eu tive a Duda, eu acho que você que é mãe, acho que vai entender, a gente fica tão focada no nosso filho que a gente não, eu pelo menos, não olhava para mim. Eu não percebia que eu estava ali no limitezinho entre um blues e uma depressão pós-parto. E foi uma depressão pós-parto. Nossa, a privação de sono, tudo te leva a ficar mais sensível, a ficar mais frágil. E eu não percebia. Eu demorei uns 6 meses para perceber. Nossa, foi mais do que pós-parto. Foi, porque já era uma depressão. Né, a coisa se prolongou. E aí eu procurei meu médico. Quando eu me liguei que a coisa não estava normal, que aquilo não era só um cansaço de uma mãe que volta a trabalhar, que tem que dar conta, né, de trabalho como se ela não fosse mãe, tem que cuidar do filho como se ela não trabalhasse, você acordando de madrugada, filho pequeno, cheio de prazo, escritório grande, pressão. Eu falei, cara, tá mais sofrido do que o normal. Aí eu procurei meu médico, falei, cara, eu tô numa exaustão sem fim,
Eu falo, não, tem coisa errada aí, vamos mexer. Porque também tem isso. Chega um momento que o seu organismo também pode se acostumar com a droga, né? Com o remédio. E aí você muda. Não necessariamente ele vai se acostumar, mas pode acontecer. E você foi medicada nesse período? Sim. Isso interferiu alguma coisa em amamentação pro bebê ou não? Cara, eu quase não amamentei. Eu amamentei muito pouco. Também. Mas não interferiu em nada, não. Só melhorou, na verdade. Você tá num buraco, né? Alguém te joga uma corda, só melhora. Na verdade, as pessoas têm uma cultura do remédio ser, nossa, você toma Rivotril, você toma Lexotan, você toma como se fosse algo condenável, né? Sim. E as pessoas misturam muito também, porque o que tem de gente que acha que ansiolítico é a mesma coisa que antidepressivo, e não é. Não é. O ansiolítico, ele baixa a sua ansiedade. E o antidepressivo, ele é um remédio geralmente de concentração. Ele vai atuando nos seus receptores. E, gente, não vou entrar nesse papo aqui não, mas ele vai atuando no seu sistema nervoso gradativamente. Você já tomou os dois? Eu tomo os dois. Você toma os dois? Sim. Ou seja, pra cá e um pra tudo quanto é lado. Todo dia eu tomo meu antidepressivo. E para dormir, eu tomo um Rivo básico, assim, uma coisa, né? Ela ansiolítico. Ela é íntima. Eu tinha uma capinha de celular que era uma caixa de Rivotril. Tem gente que tem almofada, tem gente que tem caneca, tem gente que adora. Eu já vi a Havaiana. Não, tem uma galera aí que usa e tem orgulho de usar. Eu acho que você é desse... Não, gente, não, olha só, calma. Eu acho que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Não necessariamente eu vou ficar usando para sempre, porque isso também reflete lá na frente. Nenhum remédio, ele é sem efeitos colaterais, né? Então, assim, a intenção não é usar para sempre, não a minha. Mas enquanto eu precisar, ele tá ali comigo, firme e forte. Entendi. E vamos falar um pouquinho da sua família. Você, pela sua história, a história que você me contou, sua mãe mora com você, ela é idosa, você cuida da sua mãe idosa, você cuidou do seu pai idoso também, né? Cuidei. E como é que foi cuidar de dois idosos, assim, com esse quadro de depressão que você... Na verdade, a sua depressão é uma coisa secundária na sua vida, ela não é o principal, porque você faz de tudo para deixar ela de lado e... Pelo menos você transparece ser uma pessoa muito, muito feliz, muito pra cima. Mas como é que foi cuidar de dois idosos? Punk. Foi um circo. Exatamente. Eu quero que você fale sobre isso, que o seu Instagram tem muita coisa que fala sobre isso. E pra ajudar também outras pessoas, tem muita gente passando por essa situação, enfim. Bom, meu pai se separou da minha mãe quando tinha, 10 anos, mais ou menos. E eu nunca tive uma coisa de final de semana do pai, final de semana da mãe. Pelo contrário. Sabe aquela coisa de assim, você pode falar mal do seu amigo, mas ninguém pode falar? Sim. Era assim que eles se tratavam. Ninguém podia falar mal da minha mãe. Minha mãe também não deixava ninguém falar mal do meu pai. Eles eram um fechamento. E na nossa educação também. Minha mãe disse que não, é não. Não adianta recorrer ao meu pai. Então, meu pai escolheu um apartamento na mesma rua que a gente, para ficar perto. E a gente teve essa criação quase como pais casados. A gente tinha realmente uma família, assim... Tudo que não foi harmônico durante o casamento, foi harmônico no pós-casamento. A minha mãe fala que meu pai foi o melhor ex-marido do mundo. Gente, parece coisa de novela, né? E novela é assim. Mas é total Manuel Carlos. A gente era Manuel Carlos. Claro que a gente brigava, claro que meus pais brigavam, óbvio, mas nunca faltou respeito, nunca faltou amizade e nunca faltou, assim, consideração de um com o outro. Tanto é que minha mãe e meu pai já estavam separados há, 20 anos, quando meu pai entrou num processo de demência. Ele teve demência com corpus de Levy, que é uma das poucas demências que você consegue identificar através de ressonância, e foi muito rápido. E eu falei, pai, não dá mais pra você ficar. Eu encontrei meu pai caído em casa, porque eu sempre dava uma passada lá. Eu falava com meu pai umas 2 vezes por dia, todo dia. E passava por lá pra pegar o metrô e ir pro escritório. Falei, cara, ele não atende. Vou lá, encontrei meu pai caído, ele tinha tomado um tombo. Falei, não dá mais pra você ficar sozinho. Aí, não vou morar com ela, minha mãe. Não vou morar com ele, não querem. Eu falei, gente, olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Pobre mora junto. Tá?
você não quer morar com ela não quer morar com você, mas você também não dá para você pagar uma cuidadora só para você também já tá se encalacrando aqui no condomínio, etc. Vamos botar todo mundo na mesma casinha. Eu já morava no mesmo prédio, canceriana agarrada, né? Não consigo largar. Botei papai pra morar com a mamãe. Papai foi morar no meu quarto, mamãe continuou no dela. Aí vinha, cada hora vinha um na minha casa. Olha, seu pai tá fazendo isso. Ó, sua mãe faz a comida ruim. Olha, isso aqui. Botei um cuidador também, porque isso é muito importante. A gente acha que a gente vai dar conta de tudo. Eu sou a rainha de achar que eu vou dar conta de tudo. Não dou. E aí, dá-se a merda. E aí, numa crise, que meu pai resolveu que ele ia jogar todos os remédios fora, que ele não ia mais tomar remédio e tal, botamos um cuidador para administrar isso, porque estava pesado demais. Eu voltar para um escritório grande, eu cuidar da minha filha de 6 meses. Ele foi morar com a minha mãe antes, né? Mas ele começou a dar problema nesse período. Administrar remédio dele, remédio da minha mãe, contas de ambos, ficou muito pesado. Então, botei o cuidador, que foi assim, delegar. Parece que a gente não está dando valor, não está dando carinho, mas não é a maior prova de amor, porque eu fui uma filha muito melhor. Sim, óbvio. O tempo que você tinha com ele era um tempo de qualidade, não era um tempo para ficar... você não precisava... enfim, as coisas mais delicadas, o cuidador estava ali para resolver. Exatamente. Né? Até porque meu pai, ele conseguia tomar banho sozinho, ele tinha autonomia dele. Mas ele já andava com dificuldade, a gente comprou uma motinho. E, no final das contas, juntou a minha mãe com meu pai para falar mal do cuidador, para falar mal da empregada, para falar mal da minha sogra. Então, assim, era ótimo. Falar mal da vizinha, falar que a vizinha é horrorosa. Coitada, já Deus a tenha, mas... Falavam mal da empregada da vizinha. Enfim, os dois se uniram para falar mal de todo mundo, inclusive de mim. Botei uma câmera ali, volta e meia... A câmera desligava. Eu falei, quem está desligando a câmera? Quem está desligando a câmera? O menino que dividia a sala comigo, um advogado muito querido, amigo meu, ele falava assim, cara, a sua casa realmente é um reality. Porque, né, você até assiste os dois. E ficavam os dois de frente para a câmera. Não fui eu. Eu acho que foi ela. E os dois se acusando. Eu descobri no final das contas que era a gata que desinstalava a câmera. Ainda tem um gato, ainda tinha tem gata. A gata foi na pandemia, ela se foi. Tadinha da Ritinha. Ainda tinha gata. Não, era um show de horrores. Ainda, meu marido, a minha filha, os 2 cachorros. É animado, era bem animada a minha casa. Bem animada. Gente, eu tô chocada aqui. Mas você vê. E como é que tinha espaço pra... Não tinha como ter depressão, impossível, não tinha nem tempo. Não tinha. Não tinha nem tempo, exatamente. Mas é por isso que a gente tem que olhar pra gente mesmo também. Porque é nessa que a gente se descuida e acaba entrando no buraco. Eu nunca deixei de ir ao meu médico, eu nunca deixei de ir à terapia. Eu sempre tive muito suporte. Esse autocuidado você sempre teve também. A gente já falou disso aqui. Aprendido com os meus pais. Até para você cuidar dos seus pais, você teria que ter cuidado. Você teve que cuidar de você antes. Exatamente. Imagina se você não estivesse bem com você, como é que você poderia lidar com seu pai e sua mãe? Inclusive, o geriatra da minha mãe me falou uma coisa muito importante que eu não conhecia. A síndrome do cuidador. Que é o principal cuidador daquele idoso, ele fica tão sobrecarregado e ele se esquece dele e muitas vezes entra em depressão. Olha, isso é muito importante, hein? A gente tem que... Tá bem, é aquela coisa, né? Das máscaras de oxigênio que a gente fala muito para uma mãe novata, né? As máscaras de oxigênio caem, você tem que botar primeiro em você e depois na criança. É isso. Já em relação a pais idosos também. Falamos disso aqui acho que no primeiro com a Júlia, a terapeuta, falamos sobre essa história aí da máscara, da gente colocar primeiro a máscara na gente, pra gente poder salvar o outro. Então, super válido. Porque a gente sempre pensa nisso em relação aos filhos, né? Porque é a lei da vida a gente cuidar dos filhos, né? Normalmente. Sim. E aí tem a história da gente cuidar dos pais, que não é uma coisa assim muito, entre aspas, comum, né? Não é uma coisa menos aceitável, porque a gente acha que... É muito velado. É muito velado. É visto como uma coisa que não se fala. Assim como antigamente os transtornos eram tratados dessa forma, se você tinha alguém na sua família que tinha algum transtorno, podia ser uma simples depressão ou poderia ser uma esquizofrenia, não sei. Era uma coisa muito velada, sempre foi muito escondido, muito varrido para baixo do tapete. Era aquela tia que foi morar não sei aonde, no interior, aquela avó que depois internava-se, né? Botava numa clínica, num asilo, numa casa de repouso. E agora não.
Agora, como isso é falado cada vez mais, tratado de forma franca, honesta, aberta, os pais idosos também, né? Agora a nossa média de vida aumenta e a gente vai tendo os nossos pais vivendo cada vez mais. E então a gente vai tendo que enfrentar esse tipo de problema. Quando eu falei sobre isso no meu Instagram, eu recebi várias mensagens de pessoas: nossa, Bebel, você tirou um peso das minhas costas, porque eu me sinto mal. E é isso. A gente acaba no desgaste, sendo rude, às vezes fazendo uma malcriação, e depois você fica culpada. É muito complicado, é muito desgastante. E quando é que você começou com essa história do Instagram? Você percebeu que ali poderia ser uma válvula de escape, poderia ser uma brincadeira, uma forma de você mostrar para as pessoas? Quando que começou isso? Como é que foi? É totalmente isso. Eu criei um Instagram, não foi nem eu que criei. Na verdade, a gente começou no Snapchat. Eu e umas amigas, a gente adorava. E aquilo foi e será uma válvula de escape. Eu não quero nem saber. Para mim, eu não estou falando com ninguém. Eu estou falando comigo mesma. É a minha própria terapia. Desabafo, falo mal das pessoas, conto piada, falo palavrão, danço, faço o que eu quero. E aquilo me desopila, sabe? É como se fosse uma terapia. E eu comecei a ter um retorno quando eu comecei a contar essas fragilidades. Porque você abrir as suas fragilidades não quer dizer que você seja frágil, que você seja menor, que você seja pior. Pelo contrário, isso só te fortalece. Então, comecei a abrir, né, a minha vida, porque eu sempre fui assim. E comecei a ter um retorno. E, cara, eu já me emocionei várias vezes. Já me emocionei de verdade. Porque, mais uma vez, várias vezes, na verdade, eu recebo relatos de pais que falaram: muito obrigada. Muito obrigada por você deixar esse destaque, você deixar esse vídeo. Eu consegui identificar isso no meu filho. Gente, tem noção do poder disso? Você poder ajudar uma pessoa a identificar no seu filho adolescente, na sua filha adolescente, que ele não está legal, que ele está passando por um período de depressão, que ele está desenvolvendo um transtorno. Isso, nossa, é uma coisa assim, é muito importante, é significativo, sabe? É muito prazeroso, faz valer a pena se expor. Sim. Porque de uma certa forma as pessoas estão chegando ali, estão se identificando, gerando uma conexão com você e você está, com toda certeza, ajudando muita gente. Nossa, eu fico numa alegria, você não tem ideia, faz tudo valer a pena. Você receber um relato desses... nossa, quantas vezes eu já chorei. Emocionada, eu fico emocionada, porque ainda tem isso, eu sou chorona. Canceriana, né? Não tem como. E eu vi lá na sua bio que você fala que ali é uma zona, né? E a vida como ela é. Eu acho que é isso que está faltando também. Tem tanta coisa fake, tanta coisa armada, tanta coisa tão roteirizada. E aí, quando a gente dá de cara com um perfil que é vida como ela é, e tudo acontecendo daquele jeito, daquela forma, acho que as pessoas se identificam e ficam ali porque gostam, né? Olha, eu acredito que sim. Eu não tive muitos episódios de hater na minha vida, graças a Deus. Se bem que dizem que quando você tem um hater é que você chegou lá. Isso, que você venceu na vida. Venceu. Já tive alguns, não tantos, graças a Deus. Eu tô ali, eu não ganho dinheiro com o Instagram, né? Minha profissão é outra, então eu tô ali realmente para dividir o que eu acredito. É para falar mal, é para meter o malho na blogueira que tá lá maquiadérrima, com um brilhante desse tamanho, amamentando como se fosse uma coisa assim super tranquila. E não é. Daquela que fala: olha, a pandemia tá sendo super tranquila aqui em casa, né? Com um staff atrás. É revoltante, né? Você sente o quê? Você sente um nojo. Pô, você não dá conta, sabe? Toma um café da manhã com mamão picado, né? Frutas, passas, louça, jogo mesa americano. posta. Exatamente. Pelo amor de Deus, quem é que vai lavar aquilo? Eu falo, domingo é o dia de eu ler meu Kindle, gente. É o dia de eu pegar meu livro e ficar deitada lendo. Não vou botar manteiga na manteigueira, porque depois sou eu que vou ter que tirar. Tem paciência. Eu não tenho paciência pra isso. Não tenho. E eu falo isso no Instagram. Eu tô até me afastando aqui do microfone porque eu tô rindo muito aqui. Muito. Mas é verdade. É realmente, né? Ninguém mais quer isso. Ninguém mais compra isso. Copo pra água, copo pra suco. Quem vai lavar? Exatamente. Gente, pelo amor de Deus, eu vou botar goiaba pra fazer suco? Tem paciência. Depois tem que lavar o processador. Como é que vai ser? Não dá. Lamento. Essa não é a minha realidade. Eu acho que não é a das pessoas que estão ali comigo. Sim.
Se a pessoa quer ver isso, vai procurar fulana, beltrana, que é o que mais tem por aí, é esse pessoal fake. E eu acho que isso está caindo, né? O engajamento dessas pessoas está caindo. Eu não entendo nada de engajamento, de mídia, eu não entendo. Mas eu consigo ver como consumidora desse tipo de influenciadora. Eu também consigo, e consigo até perceber algumas diferenças. Por exemplo, eu consigo ver através de mim. Por exemplo, se você entrasse no meu Instagram um ano atrás, ou 6 meses atrás, eu tinha lá pelo menos uns 100 filtros de maquiagem, de cílios, disso. Eu não uso mais. Eu não quero mais saber disso, não. Chega disso, gente. Assim, óbvio. Não, você botar um filtrinho pra tirar uma olheira, mas você já viu uns que tem cílio, boca, nariz fino. Tem uns que são ridículos. Você foi disforme. Eu me olhava, e aí quando eu me olhava no espelho de manhã escovando os dentes, quem é essa pessoa? Quem é essa mulher? Não, eu sou aquela. E assim, eu decidi abolir. Então, ou seja, eu só apareço no story quando eu tô mais ou menos maquiada. Quando eu tô também de cara limpa, também não apareço muito, não, porque... Um Paris, né? Você bota um Paris, tá tranquilo. Eu consigo te reconhecer na rua. Você com Paris no Instagram, eu consigo te reconhecer. Oi, Bebel. Consigo. Paris, quando você tá com a cara acabada, você bota um Paris. Tá suficiente, tá bom. Tem os filtros que são bem naturais. Agora, realmente, aquela coisa de, né? Com aquela boca deste tamanho, gente. Todo mundo igual. Eu não sei como é que ainda tem público pra isso. Pois é. E assim, eu estava até lendo nessa semana sobre depressão causada pelo uso indiscriminado de redes sociais, que abala a autoestima. De filtros e tudo mais, que cresceu muito aí. Inclusive, eu não vou falar a palavra aqui que a gente não pode, senão cai o vídeo. Pessoas que tiram a própria vida. Que é aquela ação de, né? Não vou falar o nome, porque se a gente fala, eles derrubam aqui, porque não pode falar. Ah, tem isso? Tem isso, não deve. Se você fala lá no seu Instagram... troca a palavra substitui. Por perder a própria vida, porque não é friendly, né? Não é. Enfim, e esse uso de rede social, segundo a pesquisa, né, tá afetando aí o pessoal que tá tirando a própria vida e abalando a autoestima também. O adolescente, ele é frágil, né? Isso. Ele é frágil. Você não passou por isso, não, né? Essa questão de autoestima. Autoestima, sim. Nunca flertei com esse tipo de, né, tirar a própria vida. Nunca cheguei a esse ponto. Mas já tive... Nossa Senhora, ainda sou super insegura. Nossa, eu trato isso direto. Agora eu tô fazendo balanceamento energético. Que isso? Não sei explicar, tá? Foi uma pessoa do Instagram, querida, que eu nem conheço pessoalmente, mas que a gente troca muito, e que falou, Bebel, estou fazendo balanceamento energético na Gávea, não sei te explicar. Cheguei lá também, não sei te explicar, a própria pessoa não sabe explicar, mas eu sei que você deita lá e é só o que eu trabalho ali, insegurança, super insegura. Super insegura. Engraçado, né? Para certas coisas eu sou super segura. Gente, falo abertamente da minha depressão, falo abertamente da minha família, falo abertamente de todos os problemas, mas tenho aquele ranço, aquela insegurança com relação ao meu trabalho. Tem algumas coisinhas ali no fundo que eu ainda preciso tratar. Ainda vou tratando. A gente não é perfeito, né? A gente vai sempre evoluindo. Entendi. No seu trabalho, você tem algum tipo de problema em relação à sua vida no Instagram ou não? Porque tem um negócio aí de advogado que não pode ficar falando umas coisas. Né? Como não, que é? A OAB cai em cima. A gente não pode fazer propaganda. Enfim, tem N coisas. Mas sobre isso você pode falar abertamente sobre sua vida, sobre a sua depressão, sobre seu dia a dia? Pode. O Instagram é meu. É seu. Ele não é um Instagram para o meu trabalho. Tem um Instagram, inclusive, do meu escritório, mas o meu Instagram mando eu. Naquela zona, naquele caos, aquela baderna, quem manda ali sou eu. Mas E é uma bagunça organizada. O pessoal entra ali e acha destaque de depressão, destaque... Eu me achei ali na bagunça. Porque eu fui ver o Instagram dela, divertidíssimo, e me encontrei ali nos destaques. Quando eu tava num escritório grande, famoso, todo mundo era trancado ali. Todo mundo era bloqueado. Não sei se isso funcionava, tá? Não sei se funcionava, se tinha alguém com fake, não sei. Nunca me trouxe problema. As pessoas têm fake. Nunca me trouxe problema, mas eu também tinha muito mais cautela para falar. Hoje em dia, não. Hoje em dia é bem mais tranquilo. Tem assuntos que eu não toco porque não me interessam. Não me interessam. Não vou debater política, por exemplo, no Instagram, porque não me interessa, não me traz, não me agrega. Eu não agrego nada porque eu não sou uma estudiosa do assunto, então eu praticamente não falo
Mas hoje em dia o filtro é muito menor, né? Uhum. O que é ótimo. É. Eu tô adorando ter o meu próprio escritório. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser dançar o tchan, eu posso dançar o tchan. Porque isso não vai prejudicar o meu trabalho lá na frente, em frente ao juiz. Não vai. As pessoas misturam muito, né? Elas misturam. No meu escritório, há um tempo atrás, mulher só usava saia. Porque se tem um lugar onde ainda é arcaico, é retrógrado, é o judiciário. É que nem aeromoça que só pode pintar de vermelho Uhum. ou de clarinho. Clarinho. É isso. É muito doido. Você tem que se masculinizar para você mostrar que você é uma mulher bem-sucedida, é o terninho, é a postura. Gente, não precisa disso. A sua eficiência não se mede assim. E lá no seu é do jeito que você quer. É óbvio. Não é isso que vai te garantir a sentença procedente ao final do processo. Nossa. Vamos voltar da sua família. Você falou da sua mãe, você estava contando como é que foi a loucura da sua mãe e seu pai, e aí você perdeu seu pai. Perdi meu pai. E aí isso foi algum gatilho? Foi alguma coisa? Deu uma caída? Como é que foi? Cara, não, porque eu tava muito... Meu pai, ele foi caindo aos poucos, né? Ele foi ficando doente, cada vez mais doentinho. É claro que foi um baque, assim. Eu perdi meu grande amor, meu melhor amigo, meu parceiro. Mas eu tava muito... Eu nunca deixei a depressão... Eu nunca deixei ela sem a importância que ela merece ter. Porque não é uma coisa que eu tratei e vou jogar ali para escanteio. Não, eu tô sempre ligada. Então, quando eu sinto que a coisa tá indo... Eu tô ficando um pouquinho mais para baixo, eu procuro rever isso, vou para terapia, vou para o meu médico, vejo se tem alguma coisa que eu posso fazer. Não é sair trocando de remédio, sair tomando remédio, não é isso. Mas eu sempre estava muito respaldada. Então, foi um baque, sim, como é sempre. Minha mãe sentiu muito a perda do companheiro dela. E foi por isso que a gente trouxe a minha mãe para morar com a gente. Agora eu tenho 2 filhas, mamãe e a Duda. Mas a gente sempre, enfim, é aquela brigalhada, é uma brigalhada lá em casa, é uma coisa, mas vivemos bem, tem amor. Onde tem briga, é porque você está se preocupando, é porque você se importa, né? O dia que eu deixar de me preocupar, aí sim. Os temperamentos se adequam ou tem alguém que é o oposto? Como é Não, que é? eu sou o ranço em pessoa. Nossa, eu sou uma pessoa, eu guardo rancor, é um horror. Eu trabalho isso também, tá, gente? Eu trabalho não só no balanceamento, como na terapia. Mas minha mãe e o Cadu são ótimos. E a Duda também é super explosiva. Então fala-se na hora, resolve-se na hora e tá tudo certo e acabou, vira página. Eu que fico, não, mãe, porque você, em 1992, disse pra mim, quando eu peguei a minha nota no colégio, Ave Maria. que isso assim, assim, assado. Ela me olha assim. E meu pai era igualzinho. Meu pai e minha mãe moraram uma época em Chicago. Meu pai estava fazendo mestrado em engenharia, minha mãe foi para lá. Eles nem pensavam ainda em ter filhos e tal. Meu pai falava, não, porque lá em Troy, Nova York, quando a gente morou lá, em 1972, você disse isso assim, assim para mim no supermercado, Ângela. Deus me livre, eu tenho medo de gente assim. Canceriano, gente. Canceriano não é uma pessoa que guarda. Deus me livre, não guardo não há nada, nem ontem. O que eu fiz é um horror, ontem? só faz mal pra quem guarda, tá? Só faz mal pra quem guarda. Melhor é você deixar aí. Minha mãe que tá certíssima. E aí ela veio morar com você em definitivo, mora todo mundo junto. Meu marido que sugeriu. Seu marido, entendi. Ele falou, Bebel, não dá mais pra deixar só... Minha mãe era minha vizinha, né? A gente morava no mesmo prédio, mas assim, tava perigoso mesmo pra ela. Tava complicado, ela tava caindo, ela tava confundindo as coisas e tava perigoso para ela. E aí a gente resolveu dar espaço. Vamos para um apartamento maior, vamos mudar de bairro, vamos sair do Leblon de Manuel Carlos, vamos para a Península e vamos levar a sua mãe. E ela tá lá, pleníssima, tá super adaptada. E o seu relacionamento direto com ela, vocês duas, como que é? Porque assim, eu tô perguntando isso porque eu conheço algumas... Minha mãe, por exemplo, cuida da minha avó também. E é um pega pra capar. Enfim. Não é fácil. Não é fácil. Olha, eu tenho uma paciência. As minhas amigas falam... Esse menino que dividia a sala comigo, o Zé, que é um amigo muito querido, ele falava, Bebel, eu não conheço
uma pessoa que tem uma paciência como você tem com a sua mãe e como você teve com o seu pai. O Cadu fala, Bebel, você tem uma paciência com a sua mãe que eu não tenho com a minha. E eu tenho essa paciência. Eu tenho um amor, eu costumo dizer que eu sou melhor filha do que a melhor mãe. Aí minha mãe fala, Bebel, a gente sempre acha que a gente não é mãe boa o suficiente. Toda mãe acha nasce a mãe, nasce a culpa, Sim, aquela coisa. Sim. Mas essa é uma certeza que eu tenho, eu sou uma boa filha, eu tenho uma paciência. Mas assim, você sempre foi assim? Você acredita que você sempre foi assim ou não? Isso é algo que você vem adquirindo, você vem aprimorando ou não? Você sempre foi uma pessoa paciente com eles? Com os dois eu sempre fui muito paciente. Muito paciente. A gente sempre teve uma... Não quer dizer que a gente não brigue, não. Não quer dizer que não saiam uns gritos, não. Sai grito. Pelos motivos mais ridículos possíveis. Do tipo, você tomou o meu suco. Sabe? Mas eu tenho paciência. Eu sei que as coisas não são fáceis. E o cansaço? Como é que você faz? Não faço, né? Eu bebo. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Aí vão falar, aquela menina que foi lá, né? A alcoólatra que foi lá no negócio. Alcoólatra e usuária de tarja preta. Exatamente. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu levo na esportiva. Eu brinco. Eu faço piada. Eu rio. Eu me divirto em cima disso. Porque se for pra... A vida já é pesada por si só. Se for pra ficar arrastando corrente, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que rir. Você tem religião? Tenho, eu sou católica, me considero católica, né? Já, uma época eu falei que eu tinha um problema sério, porque eu sou devota de Santo Antônio, como minha mãe, como a minha avó. Mas eu tinha uma época que eu estava muito apegada a São José. E depois a São Francisco, por conta dos meus cachorros, não sei o que, os gatos, um doente, São Francisco ajudou. E aí eu já ficava, meu Deus, tem que rezar para esse povo todo, porque um vai ficar com ciúme do outro. Eu fiquei um pouco tensa com isso. Mas hoje eu tenho bem resolvido, eu já refaço uma reza para geral. Entendi. Entendeu? Mas você se apega a isso em algum momento de cansaço, de desânimo? Sim. Você pega a isso? Sim. Eu faço minhas orações ali. Eu tenho meu Santo Antônio do lado da minha cama. Tenho minha Nossa Senhora grávida, que foi presente da minha melhor amiga, para Duda. Mas também já fui a centro kardecista, adorei, achei incrível. Acho que como todo brasileiro, a gente é uma mistura, né? De tudo. De tudo. Acredito em tudo. Vou falar aqui de uma coisa agora bem, bem interessante, que é a questão da família, quem mora, quem não mora, com quem você passa Natal. Porque como se não bastasse viver com a minha mãe, eu ainda, né, trouxe toda a bagagem do Cadu. Gente, ela tem um nível de maturidade, assim, surreal para relação. Meu Deus, assim. Ela passa Natal com a ex-mulher do marido dela e com o marido dela e com os filhos e todo mundo junto e misturado, é isso? É isso. A gente passava. Porque agora com os meninos fazendo show, fica mais difícil passar o Natal todo mundo junto. Mas então, você tem uma amizade com a ex-mulher do seu marido? Eu aprendi com os melhores, os meus pais. Seus pais. Conta sobre isso, que tem muita gente aí que precisa... enfim, né? Enfim. Conta aí. Meu pai se separou da minha mãe e minha mãe, por acaso, não casou. Mas meu pai casou. E a minha mãe se dava muito bem com a minha madrasta. O seu pai casou, então? Ele casou, ficou entendi. casado uns 10, 12 anos. Aí se separaram. E a Maria foi muito importante na minha vida, na minha adolescência. Sua madrasta, Minha no caso. madrasta. Minha mãe não queria ver que eu estava crescendo. Minha mãe queria que eu lesse a revistinha da Mônica. E eu queria ler Capricho. Eu já queria, né, ter o meu primeiro namorado. E a Maria foi muito importante nisso. No meu desenvolvimento. Na minha adolescência, quando eu tive minha crise de depressão, também ela foi muito importante nessa época. E eu aprendi a valorizar e eu vi que, assim... Porque também tinha aquela coisa, mulher separada. Na década de 80, gente, era outro mundo. E eu aprendi com os melhores. Eu aprendi com meu pai e com minha mãe, que eram civilizadíssimos nesse ponto. E com a própria Maria. E quando eu casei com o Cadu, eu já conheci o Cadu há mais de 10 anos. A gente já era amigo, ele já era separado. A Lu, que é a ex-mulher dele, já era casada com o Marcelo. Então, foi tudo muito tranquilo. Eu conheci o Cadu, a gente resolveu casar, né, morar junto e tal. Conheci os meninos. E eles falavam, é muito engraçado que a gente não tem filtro algum. Então, eles falavam assim, gente, o que você tá fazendo? Papai é um velho. Você, tipo, novinha. No meu vídeo de casamento tem um depoimento deles. Parabéns, hein, Bebel? Desencalhou. Parabéns, papai, tá com a novinha. Mas viraram meus filhotes. São meus filhotes. Foram meus primeiros filhos e continuam sendo. A gente se mata, mas a gente se ama. Viramos uma família enorme, como eu sempre sonhei.
Eu falava que eu ia ter uma família enorme. E hoje eu tenho uma família enorme. A Lu é uma pessoa maravilhosa. É uma mulher, assim, que... Quando eu me tornei mãe, eu passei a admirar mais. Eu falo, olha, Lu, brincadeira. Eu com uma, já tô assim, nesse nível de exaustão. Eu fico pensando você com 3. Eles foram pais muito novos, o Cadu e a Lu. E eu ainda falo que eu tenho o DVD lá em casa. Tem Casamento Carlos Eduardo, volume 1. Casamento Carlos Eduardo, volume 2. No volume 1 ele está entrando a Candelária, parece um feto. Ele e a Luciane, os 2 mínimos, só a orelha, tipo adolescente praticamente, entrando na Candelária. E o segundo, que foi o nosso casamento em Santa Teresa, já com os meninos maiores, com namorada. Mas somos todos uma grande família. Então, isso é super possível, né? Esse nível de civilidade é muito possível, porque a gente não vê isso por aí. Não é fácil, assim, não é comum, não é que não seja fácil, não é comum de você ver. Mas, como eu te disse, eu fui criada, para mim não tinha uma questão. Isso para mim era muito natural. Então, por que não ser amiga da ex-mulher do meu marido? Eu não vejo, sabe, uma coisa assim tão um bicho de 7 cabeças, que para muitas pessoas, eu sei que é. É, isso que eu ia perguntar. As pessoas, como é que as pessoas chegam na sua casa? Ué, o que essa mulher tá fazendo aqui? Ela não é ex-mulher do seu marido? Sim. Um dos melhores amigos do meu marido, ele sempre fala, isso aqui realmente, assim, não dá para entender. Aniversário, né, que vai a Lu, vai o Marcelo, aniversário do Cadu, a gente faz festa, vão os 2. Isso aqui realmente não dá para entender. E a melhor amiga da minha sogra, que é uma americana, ela fala, it's a soap opera. Ela sempre acha, ela fala, gente, isso aqui é uma novela. É impressionante, todo mundo civilizado, a mesma mesa, aniversário das crianças, a gente sai pro japonês, vai todo mundo jantar. Cara, e flui, funciona. A Duda vai pra casa da Lu, ela adora. A Lu fala que é a avó dela, que já que os meninos não deram ainda netos pra ela, é a Duda. E ela brinca, e ela adora. Casa da vovó Lu. Seria tão mais simples, né? Se todo mundo agisse dessa forma, se fosse dessa forma. Acho que faria bem pra todo mundo, principalmente pras crianças, pros filhos. Eu falo por mim, porque pra mim foi tão importante ter essa harmonia entre o meu pai e minha mãe. Né? Para o meu irmão também foi tão importante. Então eu vejo isso com muita importância também para minha filha e para os meus enteados, que são meus filhinhos mas também. Infelizmente o que a gente vê aí é essa questão de alienação parental cada vez pior, brigas por conta de guarda. De ambos os lados, né? Não tem santo nessa história, de ambos os lados. É muito complicado, realmente. Não é comum, infelizmente. Acho que isso vai ser uma evolução nossa. Acho que daqui a pouco isso vai ser comum. Espero, né? Torço para que seja. Porque o relacionamento acabou... É óbvio, existem relacionamentos que acabam de forma traumática, de formas de brigas, enfim. Mas eu acho que nada como um tempo... Sim, sem dúvida. Né? Meus pais não terminaram, olha, vamos nos separar, sim, querido, vamos assinar aqui. Bom, eles sequer se separaram, na verdade. Mas separação de corpos que tinha na época, né? Claro que foi traumático. Mas foi tão melhor, porque o ambiente lá em casa estava muito ruim. Era briga o tempo todo, era pesado. Para 2 crianças no colégio, eu comecei a ter tosse nervosa, o meu irmão começou a dar problema no colégio, de não conseguir se concentrar, prestar atenção. É claro que isso influencia. Você acredita que o nascimento da sua depressão tenha sido nesse momento? Não. Não. A minha depressão é uma coisa química. Sim, já estava com você desde... Sempre. Acho que sim. Em algum momento ela ia se revelar. Por acaso foi na entrada da adolescência. Mas... realmente, se as pessoas soubessem o quão poderiam salvar seus filhos tendo esse tipo de relacionamento, né? Por mais, como eu falei, por mais que seja traumático no momento, mas se elas conseguissem, depois de um certo tempo, manter um relacionamento saudável e até mesmo essa ideia de família que vocês mantêm, eu acho que seria... É muito benéfico para as crianças. Se as pessoas tivessem, de fato, os filhos em foco, ao invés de você querer agredir o seu ex-cônjuge, né? Você está pensando do bem da criança, você não ia alienar, não ia criar... desavença com o pai da criança ou com a mãe da criança. Porque quem sai perdendo nisso tudo é a criança. E a sua filha tá com 4, né? Tá com 4, aquela então, peste. ela já...
Ela já cresce num ambiente assim e vai ser assim quando ela crescer, quando ela tiver o marido dela, enfim, ela vai ter essa ideia de família dessa forma, né? Sim. Então a ideia é a gente criar gerações pensando nessa forma, Mais evoluídos, saudável, né? Mas ela é uma peste. Eu tô pagando com juros, correção, tudo que eu fiz nessa vida. Não, eu fui uma criança boazinha, tá? Quem era o capeta lá em casa era o meu irmão. Mas a minha adolescência, nossa, noitada, o fervo. Gente, vamos passar esse capítulo. O capítulo das micaretas, essas coisas todas. Nossa, eu sou dessa época. A gente passa, a de gente dá uma micareta. pulada. Eu cheguei algumas. Você foi? Foi na Marina da Glória, Fui, Rio Centro? Nossa, Marina da Glória tinha Camaleão Fest, Gente, negócio de asa, Trivela. Trivela do Asa, Nossa. clássico. Olha, eu confesso, eu sou eu sou mais rock and roll, tem até tatuagem aqui de rock, enfim. Mas na época uma época da minha adolescência, era moda isso. Sim, era super e moda. Se você não fosse, você ficava de fora. Então eu virei meio micareteira, assim, sem meio que gostar. Onde é que você vai pegar a gente? Pois é, aonde? Era na micareta, minha gente. Os meus enteados falam, você ficou ouvindo música baiana até hoje. Gente, na minha época, música baiana, que não se fala música baiana mais, né? Agora é axé, mas assim, era tudo. Era o auge. Era maravilhoso. Nossa, ia para carnaval na Bahia. Jesus amado. Vamos pular essa parte, abafa. Também que meu marido já me conhecia, já era meu amigo, já sabe do meu passado. Que bom. Mas eu dei trabalhinho. E aí, adolescência e aquela vida adulta ali. Por conta disso, você está pagando seus pecados com a Duda, não é isso? Dudinha veio de uma FIV muito bem sucedida. Vamos falar nisso. Muito bem sucedida. E tá dando trabalho, gente, vocês não têm ideia. E como é que foi a decisão dessa FIV? Gente, para quem não sabe... FIV, fertilização in vitro. E não é a mesma coisa que inseminação. Isso. Não confundam, por favor. Tá, então vamos entender de quem já fez. Qual é a diferença de uma para outra? Já fiz as duas. Gente, eu vou ser bem grosseira. Inseminação é transar, praticamente. A inseminação, ela funciona muito para a esterilidade masculina. A médica pega o esperma, dá uma aditivada, né? Porque a forma como os espermatozoides nadam, ela dá uma direcionada e bota em você. Tanto que as chances são bem menores que de uma fertilização in vitro. Não funcionou. Eu tinha uma endometriose, tenho endometriose. E quando eu descobri a minha endometriose, ficou naquela, vou operar... Não vou, já estou na idade de engravidar, será que eu quero, não quero? Tive aquela crise existencial, até resolver, eu falei, não, eu vou fazer. E fiz primeiro a inseminação, não deu certo, fiz a FIV. Graças a Deus, foi uma só, consegui de primeira, que é tomar aquela quantidade cavalar de hormônio, retirar os óvulos, aí você pega o esperma do marido, mistura com os óvulos e vê se... forma o embrião. Formou o embrião, você coloca o embrião na mulher, né? Falando de uma forma bem simples, assim, bem rasa. É basicamente isso. E é engraçado, né? Que eu tinha 36, 37. Meu marido tinha 56, 57, por aí. A gente tem... Não. O Cadu já... gente, não sei, não me pergunte, mas ele já era bem velho. E aí, o problema era comigo, porque nós é que temos um certo prazo de validade. Mas fizemos, deu tudo certo, ele me apoiou muito, foi, assim, incrível. Os meninos, no começo, também ficaram meio assim, gente, a gente vai ter uma irmã, né? Como assim? Todo mundo velho já, todo mundo barbado. Super temporã, né? Nossa, 28, 27 anos de diferença. Sim. E os amigos do meu marido, né? Tipo, cara, você vai trocar fralda de novo? Depois de todo mundo criado, já pagou faculdade, já tá todo mundo formado. Mas deve ter sido uma renovação na vida de todo mundo, não foi? Foi, cara, foi. Hoje em dia, gente, essa menina vai ser uma sem educação. Porque ela é uma mimada. Porque é a irmã que mima, é a avó drasta, né? A Lu que mima, são os irmãos... Ela vai ser um nojo. Eu já tô aceitando. E a gravidez foi super tranquila? Não, foi péssima. É isso. Porque a pessoa, né? É isso.
Eu engordei só 6 quilos, que eu vomitei do começo ao fim. Eu vomitei no parto, parecia o Exorcista. Gente, não tem... É sempre com emoção. Mas, na verdade, isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de Não. ter sido Não, fertilização. não. Foi a gravidez que Foi gravidez. Eu enjoei, Seu organismo, gente. é. A Kate Middleton tem a mesma coisa. Ela enjoa a gravidez inteira do começo ao fim. Tem gente que passa muito... Tata Werneck também. Enjoou do começo ao fim na gravidez dela. Foi, assim, tranquila nesse sentido. Uhum. Não tive intercorrências. Mas passei muito mal, gente. Muito mal. Saiu linda, maravilhosa, escandalosa, minha filha, plena, absoluta. Como diz minha mãe, a mais bonita do Play. Coisa de avó mesmo, né? Minha mãe baba. Também ainda tem a minha mãe pra mimar. As duas brigam de igual para igual. Às vezes eu tenho que botar as duas no canto do Imagino. pensamento. Imagina. E pensa em ter outro, não? Jamais em tempo algum. Por quê? Já tá suficiente, gente. Meu marido já tem 3, foi pra 4ª. Eu já tô... essa menina já me dá trabalho, né? Tá ótimo desse jeito. Ela já tem irmãos. É Não precisa verdade. nem falar, pra dar um irmão, mas já tem 3. E foi mais um elemento para te afastar da depressão. Porque aí que não tem tempo mesmo pra gente pensar nisso, né? Nossa, o bagulho é louco, né? Os primeiros meses, o bagulho é muito louco. Ah, pra mim, a minha tem 2 anos e continua muito louco. Então, eu falei isso ontem com a vizinha. Eu falei assim, eu sinto que eu passei... eu tô saindo de um coma. Foi um coma de 3 anos, né? Com aquela vida social, não tem. Trabalho, uma merda. Tudo, né? Tudo uma confusão. E agora as coisas estão se ajeitando. Porque com 4 anos você já entende o que você fala. Já, né? Você não precisa ficar ali o tempo todo em cima. Essa fase de 2 anos que você tem. Terrible two. Nossa, que começa a andar, pegar tudo, querer subir nas coisas, birra. Descobri esse Terrible two porque eu fui estudar, né? Porque minha filha tá impossível. Impossível. Eu falei, gente, será que isso é dessa menina? Será que é temperamento? Será que é o quê? Será que a gente que não tá dando educação? Será o quê? Não é possível. Aí fui ler. Aí encontrei esse termo, Terrible two, né? Que é os terríveis 2, aí chamam de adolescência do bebê. Fui parar pra ler isso e é realmente... Tudo que tá escrito ali é minha filha. A gente acha que a gente tem um alecrim dourado, mas é todo mundo igual. Todo mundo passa pela mesma coisa, pelas mesmas provações. E sim, Terrible two. É desesperador. Mas é aquele mantra da mãe. Passa. Passa. Tudo passa. 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 E a gente vai para a próxima fase do joguinho. Próxima fase do meu joguinho aqui com você. Você tem alguma coisa relacionada a uma curadoria? A gente chama de brechó, isso? O que a gente faz? A gente chama de quê? Como é que é? O que você faz? Chama de bazar. Bazar. Quero entender. De onde surgiu essa ideia e por quê? Cara, gente, isso foi a coisa mais assim... Não surgiu a ideia. Aconteceu. Quando a gente se mudou. Quando a gente se mudou do Leblon pra cá, a gente comprou um apartamento com os móveis dentro. Então, a gente tinha os móveis do apartamento, os da minha mãe e os da minha casa. Então, são 3 geladeiras, 3 sofás, milhões de televisões. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou botar esse negócio no Instagram. Eu vou vender isso. Eu preciso me livrar disso, preciso tirar isso daqui. O que tinha para dar, a gente deu. E outras coisas, a gente foi vendendo. Começou a aparecer gente assim, vende para mim também? Eu não tenho essa coragem. Você tem cara de pau, bota no seu Instagram para vender. Eu falei, tá, boto. E fui botando. Na época eu não estava com tantas causas, eu não estava muito... Estava naquela fase assim, será que eu continuo direito? Será que eu não continuo? Mãe de criança pequena. E, cara, comecei a vender, comecei a ganhar dinheiro com isso. E as pessoas começaram a me mandar roupa. Posso mandar? Pessoas que eu não conhecia. Eu falava, mas, gente, você mandar para minha casa, você nem me conhece. Não, eu confio em você. Eu vou mandar. E mandavam. Aí eu comecei a me divertir com aquilo. Tirava foto, fazia desfilezinho e não sei o quê. E, claro... roupas boas, né? Mandar lixo, eu abro, lixo, pá, devolvo, não tenho problema. Mas comecei a fazer isso, aí eu comecei a não dar conta, porque começou a ficar um volume. As pessoas têm muita coisa em casa, né? Tem. As pessoas consomem demais. E coisas novas, com etiqueta, coisas bonitas. Eu falo que eu dinamito o meu próprio bazar, porque assim, eu sou a maior consumidora do meu bazar. As coisas chegam e ficam, me dão, quero vender, quero pra mim, mas vou trabalhando isso, né? Temos que desapegar. Chamei uma amiga minha para me ajudar. Agora que a parte Bebel Advogada tá um pouco mais puxada, ela que tá tocando. É o Bazar da Bebel M9. Abri um Instagram para isso.
Bazar da Bebel M9. Exatamente. Aí quem quiser, você tanto recebe para vender, quanto você vende, é isso? Foi É que... isso, é uma coisa como se fosse em consignação. Se Como eu se quiser, fosse, não, eu tenho uma roupa, um vestido, eu fui numa festa, não quero mais, porque tem essa também. As pessoas estão desfazendo muito porque eu consigo bem entender. Não que eu faça isso, viu? Mas, por exemplo, aniversário da minha filha ontem, comprei um vestido, postei foto. As pessoas não querem mais usar. Já percebeu isso? Já. Já usei, já postei foto, já viram no story, tem lá no destaque. Eu não vou mais usar isso. Eu não faço isso, gente. Roupa não é descartável. Mas muita gente faz isso. Muita. E, assim, um consumo desenfreado, sabe? É impressionante, é impressionante. Eu recebo malas cheias de coisas novas. Coisas que não foram usadas ou coisas que foram usadas uma vez. Eu recebo muita coisa nova. Por isso que eu falo uma tentação. É muita roupa linda, nova. Aí você dá uma avaliada e bota a cara lá vendendo. Porque é meu nome. As pessoas confiam em mim. Sim. Se eu falar que isso aqui tá bom, é porque tá bom. Pra mim, não há nada que tenha mais valor do que a minha credibilidade. Sim. Então, se eu tô vendendo isso aqui, é porque isso aqui tá bom, porque eu compraria. Entendeu? Então, faço uma análise. Já cansei de vender assim. Cansei não, mas algumas vezes já vendi. Ao olhar novamente a peça, falei, eu não posso te vender. Essa peça não tá legal. Tiro foto, mostro, ó, olha aqui, ó, tem uma mancha aqui. Ah, mas eu quero assim mesmo. Não vou vender. E não vendo. E devolvo pro fornecedor. É o real papel do influencer, que seria hoje em dia, né? A pessoa está influenciando ali, então vou influenciar a comprar uma coisa direita. O que deveria ser, né? Tem muita gente que faz propaganda, não sabe nem o que é, nunca nem provou, nunca nem usou, nunca nem abriu aquilo. Sim, e ó, eu já trabalhei com algumas influencers, assim, na parte jurídica. E vem todo o briefing, né? Vem aquilo mastigado. Não necessariamente a influenciadora vai usar para fazer a propaganda. É isso que a gente tem. Nós temos que fazer a nossa curadoria de quem nós seguimos no Instagram. Sim, total. Isso já facilitaria tanto o universo, o mundo seria tão melhor se as pessoas fizessem esse tipo de curadoria, porque através dessas pessoas elas estão se tornando pessoas melhores ou piores, enfim, eu penso dessa forma. Nós temos que fazer esse trabalho. Se a gente dá voz para quem não merece, nós estamos ajudando, né? Colaborando para que isso se propague. Então, fica seguindo aquela pessoa que você sabe que não presta só por seguir, não. Porque a manada tá seguindo. Não fica seguindo. Não vale a pena. Você tá dando voz para essa pessoa, para ela fazer besteira. Vamos dizer outra palavra. Tem gente que fala, eu odeio fulana, mas segue. Não, eu sigo só pra ver o que tá fazendo. Cara, pra que te interessa? Se tu não gosta da pessoa, se a pessoa não compactua, você não compactua das mesmas coisas, enfim, pra que você vai seguir aquela pessoa, gente? Misericórdia. Tem umas que dá gosto seguindo, cara. Vamos aqui só entre nós. Tem umas que a gente segue de ranço, assim, só pra falar mal, só pra enviar pra amiga. Eu não sigo não, mas eu entro lá pra ver. Ah, tá, justo. Não sigo, mas é assim, se você botar na busca, tá lá o nome da pessoa. Justo, só pra ver, saber que ela tá ali. Tem uma específica, uma pessoa específica que é uma influencer aí lá, nem é do Rio, é de São Paulo. É assim, tá sempre na minha busca, eu tô sempre mandando, olha o que ela falou, me poupe. Olha que coisa ridícula, eu mando pra minha melhor amiga. Olha isso. E ela me manda de volta. Olha isso. Eu falo, cara, inadmissível, né? Aí eu, meu Deus, por que eu perco tempo vendo? Mas assim, são coisas completamente assim, uma coisa completamente fora de noção, meu Deus, e... Um mundo mágico, né? Sim, dos pôneis, cor-de-rosa, Mas não sigo, não faz parte lá do meu número de seguidores, enfim. A gente tem que fazer essa limpa, gente. Não só a gente fazer limpa no armário, mas tem que fazer limpa no Instagram também. Isso consome nossa energia, o nosso cérebro, um espaço valioso na nossa cabeça. Sim, eu vejo muita gente, por exemplo, eu entro no Instagram da pessoa, a pessoa tem lá 500 seguidores e segue 7.437. Como que funciona isso, gente? Não, volta e meia eu faço uma limpa também. Eu também. Volta e meia. Eu falo, como é que consegue dar conta de assistir tanta coisa, de ver tanta gente e agonia, e ansiedade de você quer assistir todo mundo. Exatamente. E essas pessoas têm vários pontinhos no Instagram, né? Então, a pessoa tá ali vendo e não para. Quando você vê, já foi metade do seu dia ali. É impressionante. Às vezes eu pego o celular e vejo já passou 1 hora. Eu não me toquei que eu tô ali. Fazendo o quê? Nada. De produtivo, nada. Nada. Não tô nem me entretendo, porque quantidade de patrocinado, né? É verdade. Mas aí a curadoria é essa. Fala de novo, @Bebel. Bazar da Bebel. Eu vou entrar nisso, gente. M9. Eu não conhecia isso. Bazar da Bebel M9. Bota aí, pessoal. Não são coisas, não é
Brechó de luxo. Não são coisas que precisam ser de marca, bolsas fenomenais. Não. É roupa, tem Renner, tem, não sei se pode falar marca. Pode. Tem roupas de festa, mas também tem roupas de dia a dia. Tudo assim, sapato com etiqueta, tênis. Tem muita coisa boa que a gente recebe de amigas. Eu recebo muito das minhas amigas, de pessoas que me seguem no Instagram. E, cara, é uma troca muito enriquecedora. Bom, meu armário agradece. E tudo isso pelo seu jeito peculiar de vender, né? Porque provavelmente elas mandam pra você porque você tem o jeito de vender, a cara de pau. Alguma coisa você tem, algum morogodó. Cara de pau é cara de pau, gente. Não, mas eu acho que mais que cara de pau, eu acho realmente que é a minha credibilidade. Sim. Porque eu sou muito correta com as minhas coisas. Eu não vou me comprometer com o que eu não posso cumprir. E eu não vou. Tanto que as pessoas me ligam muitas vezes, eu falo, eu não posso receber roupa nesse momento. Eu tô super atarefada, eu não tô conseguindo dar conta, eu não posso. Deixo passar oportunidades, deixo, mas eu também não vou me comprometer, dar uma esperança para aquela pessoa, dar minha palavra e depois não poder cumprir. E dizer, se isso aqui tá bom, eu sei que as pessoas vão acreditar que tá bom. Porque se não tiver, eu vou dizer. Como já mandaram várias coisas lá para casa, falou, ó, não vai dar para falar não, achei horrível. Eu falo, não ganho dinheiro para isso, gente, não tenho rabo preso com ninguém. Ninguém paga minhas contas, meu IR tá lá, perfeito, entendeu? A receita não está atrás de mim. Não gostei. Uma marca famosa já mandou produto pro cabelo. Eu falei, gente, eu achei horrível. Desculpa, achei ruim. Como é que eu vou falar? Olha, isso aqui melhorou meu cabelo. Não dá. Desculpa, eu não sou atriz. Não dá. Não dá. Eu acho que, principalmente, a minha sinceridade. Eu acho que a sinceridade é o que vende. Verdade vende. É verdade. É verdade. Verdade vende. Você falou uma palavra aí da conta. A gente já tá terminando aqui, sei lá, 1 hora, não sei, enfim. Falei que não ia tomar muito seu tempo. Você falou a palavra da conta. A Bebel dá conta de tudo? Mãe, filho, marido, uma família enorme, filho postiço, ex-mulher do marido, advocacia, curadoria, depressão. Bebel dá conta? Como Não. que é? Não. O que a Bebel tem feito é lutado para aprender que ela não vai dar conta de tudo e que tá tudo bem. Ninguém dá. A gente gira os nossos pratinhos e às vezes um cai e tá tudo bem. É não se culpar por não dar conta de tudo. É isso que eu tenho trabalhado em mim. E tá tudo bem não dar conta. São muitos papéis que a gente, principalmente como mulher, tem que exercer. E tá tudo bem também dar uma recaída de vez em quando, não é... Não necessariamente você vai ficar lá no buraquinho, não, tá tudo bem. Vamos parar também de achar que a gente tem que ser feliz e dar conta de tudo, e malhar, e tá bonita, e ter os filhos educados, e ter manteigueira de prata. Vamos parar, calma. Tá difícil, tá difícil. A gente vai levando com bom humor, sabendo que não necessariamente a gente vai dar conta de tudo. E tá tudo bem. Então é essa mensagem que Bebel Isabel Cardoso, minha convidada, que eu amei. Gente, eu ri tanto aqui, eu chegava para trás do microfone para poder vocês não pegarem aqui. Ela é uma figura, ela é muito engraçada. É um astral muito bom, acho que contagiou aqui o estúdio. O pouco que meu marido conversou com ela aqui fora também, deu boas risadas. E, cara, muito, 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 muito obrigada pelo prazer de te conhecer. Eu que agradeço. Por você ter vindo aqui, tirar esse... Hoje tá chovendo, tá um frio aqui no Rio. Deixado sua mãezinha, sua filhinha, suas coisas, para vir aqui conversar, contar um pouquinho de você, dessa sua história, da depressão, que tá tudo bem também, né? Sim. Tá tudo bem ter depressão. Vamos nos acolher, vamos nos perdoar. E um remedinho tarja preta não faz mal a ninguém, uma bebidinha não faz mal a ninguém. Os bons drinks, né? E a amizade com a ex-mulher do marido também tá tudo bem. Vamos fazer amizade, vamos ser felizes, não é isso? É o que importa, gente. A vida já é pesada demais, a gente tem que levar tudo com leveza. É isso aí, ó. Instagram, fala de novo, Bebel, o teu. M9. Bebel M9, a gente vai botar lá. E tem também o Bazar. Gente, sigam ela, que é muito engraçada, é muito legal. O perfil dela tem muita coisa bacana, tem muita coisa pra gente que precisa de uma mensagem legal, de conteúdos bons, conteúdos ricos, conteúdos de gente de verdade. É isso que tá faltando, a gente seguir, se inspirar em gente de verdade.
É isso que eu quero aqui levar para vocês. Pessoas de verdade. E a Bebel é super de verdade, gente. Muito obrigada. Ai, obrigada a você. Eu tô me sentindo muito chique, gente. Vocês não têm ideia. Eu tô amando aqui. Eu não quero, não termina, não. Puxa outra pauta. Fala. Não, tô brincando. Muitíssimo obrigada. Nossa, eu tô assim, juro, orgulhosa da gente. Ai, que bom, que bom. Obrigada, Júlia, por ter me apresentado essa pessoa maravilhosa. Verdade. Júlia Paiva esteve aqui no primeiro episódio. Beijo, Ju, muito obrigada. E assim, a vida é feita disso, de a gente conhecer pessoas que conectam a gente com outras pessoas. E se essa corrente seguir, nossa, o mundo tá muito mais feliz, porque a gente atrai assim o que a gente transmite. Eu acho que se eu atrair você aqui é porque eu tô transmitindo mensagens boas para as mulheres e para as pessoas que estão assistindo. Muito obrigada de verdade, de coração. Obrigada tô muito feliz. Gente, um beijo para vocês. Boa noite. Se inscrevam aqui no canal se você não se inscreveu ainda. Vai lá no Instagram do Purple. Vai no Instagram da Bebel também. Não esqueçam. E semana que vem a gente tem episódio novo, tá bom? Um beijo e compartilha. Por favor, compartilha essa história bonita com quem você acha que deve ouvir. Quem precisa ouvir uma história, uma inspiração dessa. Compartilhe esse vídeo aqui com quem você puder, tá bom? Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.